O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ajuntou-se uma grande multidão, e de todas as cidades iam até Jesus. Ele então contou uma parábola. O semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho e foi pisada, e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras, brotou, mas secou, por falta de umidade. Outra parte caiu entre os espinhos, e crescendo ao mesmo tempo, os espinhos a sufocaram. Ainda outra parte caiu em terra boa, brotou e deu frutos, até 100 por um. Depois de dizer isso, ele exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos faziam perguntas sobre o sentido da parábola. Jesus então lhes disse: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos outros, porém, só por meio de parábolas, de modo que olhando não enxergam e ouvindo não entendem. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que caem à beira do caminho são os que escutam, mas logo vem o diabo e arranca a palavra do seu coração, para que não acreditem e não se salvem. Os que ficam sob as pedras são os que ouvem e acolhem a palavra com alegria, mas não têm raízes. Por um momento acreditam, mas quando chega a tentação desistem. Aquilo que caiu entre os espinhos, mas vivendo em meio às preocupações, às riquezas e os prazeres da vida, são sufocados e não chegam a amadurecer. O que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto pela perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Hoje, Jesus nos fala de um semeador que saiu a semear. Há uma grande variedade de espinhos. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que escutam, mas vivendo em meio às preocupações, as riquezas e os prazeres da vida, são sufocados e não chegam a amadurecer. Às vezes temos que nos perguntar: Senhor, por acaso sou culpável de tal preocupação? Às vezes não queremos ter preocupações, mas elas vêm por todas as partes. E acabamos não entendendo porque nos privamos da sua palavra. E acabamos por optar pelo pecado, vício ou algum defeito. Nessa situação, não podemos esquecer que o Senhor é o nosso Pai. E não podemos nos deixar escravizar pelo pecado e pelas coisas mundanas, pois não sabemos o dia de amanhã chegará. Se nós vivêssemos com mais confiança na providência divina, estaríamos muito mais seguros, pois com uma fé firme dessa proteção diária que nunca nos falta, estaríamos bem mais alentados, pois quantas preocupações ou aflições nós pouparíamos? Muitas coisas desapareceriam, uma quantidade e número de problemas, pois o próprio Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Temos então que correr e fugir das coisas mundanas, as coisas que são próprias dos pagãos, dos homens mundanos, das pessoas que são carentes de sentido sobrenatural. Nessa terra temos que viver com otimismo, com a alma voltada para as coisas imprescindíveis do céu, já que o vosso Pai sabe muito bem o que necessitamos, e Ele mesmo irá nos prover tudo o que necessitamos. O Senhor também quer de nós que sejamos como a semente boa, que caiu e deu frutos. Temos que tomar cuidado com a semente que cresce e logo o diabo vem e arranca do nosso coração, pois a semente é o fruto bom. Mais uma vez, temos que fugir das coisas do mundo, pois o mundo hoje reina as coisas do inimigo. Temos que fazer como São José. Quando o Senhor o provou, e ele fez sua reflexão, consultou a Deus, orou e tomou uma decisão, e deixou tudo nas mãos de Deus. Quando veio o anjo, não quis despertá-lo e falou em sonhos. E São José, em seu coração, sabia que não deveria ter mais preocupações e que a glória do Senhor estava sobre ele. Pois uma palavra de amor, ele pôde entender todo o projeto de Deus, toda a vontade de Deus. Por isso, irmãos, entreguemo-nos às vontades do Pai. Um santo dia para você, meus irmãos. Fiquem na paz.
Olá, meus irmãos e minhas irmãs, convido a você a se aprofundar mais na leitura da Bíblia. Se você quer entender as Escrituras de uma forma fácil e didática, o canal Jesus no Comando fez uma parceria com a empresa Estudo Bíblico. Nesse material, você terá um rico conteúdo que vai te ajudar a ficar mais próximo de Deus e entender as Sagradas Escrituras. Acesse agora o link na descrição desse vídeo. Deus te abençoe.